Bom, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu creio que essa palavra vai falar muito com você, assim como tem falado comigo esses dias. E eu creio que você vai sair daqui de uma forma diferente. Eu creio que você vai sair daqui pensando diferente. Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, no versículo 7. Êxodo 33, 7. Diz assim: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos. Diga isso: seguiam-no com os olhos. Guarde isso. Até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, diga: Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda, diga: à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Sabe, eu lembro de um dia que um amigo de escola chegou para mim e falou assim: vamos lá em casa? Vamos lá em casa? Eu falei: não sei se meu pai vai deixar eu ir na sua casa não, porque meu pai não costuma deixar eu ir na casa dos outros assim muito fácil não, mas a gente pode tentar. Aí ele falou assim: não, minha mãe já deixou, eu vou chamar o fulano, vou chamar o ciclano e a gente vai lá para casa. Eu falei: tá bom, mas eu não vou falar com meu pai não, porque se eu falar, todo mundo já passou por isso, né? Se eu falar, minha mãe não vai deixar, meu pai não vai deixar. Ele falou: não, pode deixar, eu falo com a minha mãe e a gente pede lá. Eu falei: então tá bom. Aí chegou ele e a mãe dele lá em casa. Aí começou a conversar com meu pai, começou a conversar com a minha mãe. Aí chegou na pergunta que eles queriam fazer: viu, o Jonathan pode ir lá em casa? Vai estar os amigos dele lá da escola, a gente só vai jogar, os meninos só vai jogar videogame lá e tudo mais e tal. Meu pai virou e falou o quê? Não. E sabe, é tão ruim quando a gente quer participar de algo e a gente não pode, não é verdade? É tão ruim quando a gente quer fazer parte de alguma coisa e a gente não pode. E uma das coisas que nós lemos aqui nesse capítulo que a gente leu, acabou de ler, foi: seguiam-no com os olhos. Moisés estava entrando na tenda e o povo estava à porta da sua tenda. Agora imagina, Moisés lá, indo montar a tenda, Moisés entrando na tenda, e o povo só olhando, só olhando. Mas imagina, às vezes você pode falar assim para mim: mas é que naquela época, era o Velho Testamento, era a época da lei. Então Moisés, ele era um sacerdote, então era ele que tinha que entrar na tenda, era lá que a presença de Deus descia naquele lugar, é lá que Deus se revelava para ele, e o povo ficava de fora, o povo ficava lá fora simplesmente olhando, simplesmente acompanhando tudo aquilo que está acontecendo. E eu posso dizer para você que o que você está pensando é verdade, mas o problema é que os anos se passaram,
Antigamente, somente o sacerdote que tinha esse direito, mas hoje, todos nós temos esse direito. E o problema é que os anos se passaram e ainda existem pessoas que estão como o povo. Então, estão simplesmente acompanhando com o seu olhar. Enquanto a gente podia, hoje a gente pode entrar na presença de Deus. A gente tem que entender que o véu, ele foi rasgado. A gente tem que entender que Jesus morreu, sofreu, teve o seu corpo lá estraçalhado em nosso favor, para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Hoje nós temos que ter a ousadia de entrar no Santo dos Santos, para Deus se revelar para a gente, porque a gente pode fazer isso com completa alegria, porque a gente sabe que o sangue de Jesus, ele veio para nos purificar de todo pecado, ele veio para nos purificar de todo mal, veio para nos santificar. Mas o problema é que o tempo passou, e muitos anos se passaram, mas ainda existem pessoas que estão à porta da tenda, enquanto Deus está falando para ela assim: filho, pode entrar na minha presença, eu quero ter um encontro com você. Agora, quem é que vai aceitar esse convite que Deus está fazendo? Esse convite de um pai que nós temos, um pai que nos ama, um pai que cuida da gente, um pai que ele é maravilhoso, que ele é bondoso, um pai que enviou o seu único filho, um pai que enviou Jesus. Agora pensa se você não é importante para Deus. Pensa se nós não somos importantes para Deus. Qual que é o seu valor? Você vale muito para Deus. Você vale muito. Não tem outro motivo, não tem outro porquê de Jesus ele ter vindo para cá, a não ser por mim e por você. O Pai enviou seu Filho por mim, Jonathan, pela Bianca, pelo Oliver, pela Carla, por todos nós que estamos aqui. Não só nós, mas todo mundo aí fora. O Pai enviou para nós, para você que está nos assistindo. Para todos nós, Deus enviou o seu único Filho. Agora você acha que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para simplesmente a gente pegar e se afastar dEle, para a gente viver longe da presença dEle? Foi para isso que Jesus sofreu na cruz? Foi para isso que Jesus se entregou? Não. Quando Jesus ele se entregou na cruz por mim e por você, é o chamado de Jesus. Jesus ele estava dizendo para nós: filho, você pode entrar. Sabe, hoje Deus ele está nos convidando a deixarmos de estarmos à porta da tenda, para entrarmos na tenda, para entrarmos na presença dEle. Sabe por quê? Porque quando a gente entra na tenda, a gente vive experiências totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Quando a gente está fora, quando a gente está à porta da tenda, a gente fica imaginando o que está acontecendo lá dentro. Mas quando a gente está dentro da tenda, a gente vive muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Quando a gente está dentro da tenda é totalmente diferente. O povo de Israel, eles seguiam Moisés com os seus olhos. Viam Moisés entrando na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, tinha uma nuvem que se colocava ali naquele lugar. Agora imagina aquele povo olhando para a tenda, tentando imaginar o que estava acontecendo lá dentro. Tentando imaginar o que estava acontecendo. E por mais que eles tentassem imaginar, eles nunca iriam acertar. Por quê? Porque eles não estavam lá.
Deus não nos chamou para a gente ficar imaginando coisas. Deus nos chamou para nós vivermos as coisas. Moisés falava face a face com Deus. Falava face a face com Deus como quem fala com um amigo. Como quem fala com um amigo. Agora, se Moisés, na época da lei, falava face a face com Deus, por que é que nós hoje não podemos viver algo maior, agora que estamos na época da graça? E é isso que entendemos, é isso aí, e é aí que nós entendemos que o nosso lugar, ele não é a porta da tenda, o nosso lugar é dentro da tenda. E se existe alguém que queria muito estar junto de Deus, se existia alguém que queria muito viver a realidade de Deus, não só imaginar, era Moisés. Quando a Bíblia fala que ele viu a sarça ardendo, a Bíblia fala que ele disse: eu tenho que ir até lá ver isso. E ele chega naquele lugar, Deus fala: espera aí, tira suas sandálias. Por quê? Porque o lugar que você está pisando é santo. Ali era a manifestação do próprio Deus. E sabe, às vezes a gente fica se perguntando, a gente se pega se perguntando: como será Deus? Como será isso? Como será aquilo? Mas tenha uma certeza, Deus, ele é mais real do que a pessoa que está do seu lado. Deus, ele é mais real do que tudo isso aqui que você está vendo. Por mais que você não esteja vendo fisicamente, saiba que Deus, ele está ali. Deus, ele está falando no seu coração agora. Deus, ele fala com você na sua casa. Deus, ele fala com você no seu carro. Deus, ele fala com você no seu quarto, no seu trabalho. Deus, ele fala com você aonde você estiver. Por mais que você não esteja vendo, tem tanta coisa que Deus, ele está fazendo à sua volta que você nem imagina. Você nem imagina aquilo que ele está fazendo. Sabe, Moisés, ele queria tanto viver a realidade de Deus, que quando Deus disse para ele assim: eu não vou à frente do povo não, eu vou enviar um anjo. Ele falou: tá bom, Senhor, mas é o seguinte, se o Senhor não for, não peça que a gente vá. Se o Senhor não for, nós não vamos. Ele queria viver a realidade de Deus. E é isso que nós temos que querer. E ele não parou por aí. Olha o versículo 18. O que ele diz? Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que revelaste a tua glória. Estava dizendo: Pai, agora é o seguinte, agora eu quero aumentar o nível, agora eu quero ver a sua glória. Eu quero ver o Senhor. Só que daí Deus disse para ele: é o seguinte, mas para você ver a minha glória, você tem que morrer. Por quê? Porque não tem ninguém que tenha visto a minha glória, e se vê, morre. Mas mesmo assim, olha o que Deus fez no versículo 20. Olha lá, e acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E incluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, ponha-te sobre a rocha. Continua: quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha, e te cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão, e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Você vê que Deus se mostrou ainda para ele de costa, mas sabe aonde ele estava quando ele suplicou, quando ele pediu: Senhor, eu quero ver a sua glória? Ele estava na tenda. Por quê? Porque na tenda a gente não imagina, na tenda a gente vive. Sabe, tem
pessoas que às vezes olham para outra e falam assim: ah, mas isso acontece na vida dele porque ele é pastor. Ah, isso acontece na vida do irmão porque ele é obreiro, porque ele é isso, aquilo. Pare de pensar assim. Por quê? Porque a glória de Deus, ela está à disposição de todos. Mas o que é que eu e você, o que é que eu tenho que fazer para que essa glória ela se manifeste na minha vida? O que é que você tem que fazer para que essa glória se manifeste na sua vida? É simples. Fala para o seu irmão: entra na tenda. Corra para Jesus. Corra para a presença de Deus. Sabe, o nosso desejo tem que ser Salmos 42. Põe Salmos 42 para mim, por favor. Salmos 42, versículo 1. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Senhor Jesus, eu não vejo a hora de me apresentar diante do Senhor. Eu não vejo a hora de me derramar diante do Senhor, de me derramar na sua presença. Quando nós estamos à porta da tenda, nós vemos aquilo que é natural. Mas quando a gente entra na tenda, a gente vê o sobrenatural. E é lá onde Deus ele revela os segredos que Ele tem para a sua vida. É lá onde Ele revela os desejos, os sonhos, as vontades, os projetos, os planos que Ele tem para realizar na sua vida. Sabe, quando eu exerci isso de entrar no secreto, de falar com Deus, foi aonde Ele revelou tudo aquilo que Ele tinha para a minha vida. E eu sei que não é só comigo, eu acredito que com você também, mas se não foi revelado isso a você ainda, é porque está faltando você entrar na tenda. Por quê? Porque é lá que você vive o sobrenatural. É lá que você sai do natural, você esquece tudo que é natural e você começa a viver o sobrenatural. É ali onde a sua fé é aumentada, é ali onde seu desejo, a sua vontade começa a crescer cada dia mais. É ali na presença de Deus. E o interessante é que o povo estava do lado de fora, vendo Moisés entrar na tenda, e o que eles viam era uma nuvem. E por mais que seja uma nuvem de glória, nuvem é uma coisa natural. Quem nunca viu uma nuvem aqui? Nuvem? Você nunca viu nuvem? Não? Nuvem é algo natural. Tanto que, se eu não me engano, em Naum fala que a nuvem é como a poeira aos pés de Deus. É como poeira nos pés de Deus. Nuvem é uma coisa natural, mas Moisés, dentro da tenda, estava face a face com Deus. E a Bíblia fala que ele falava com Deus como se fosse seu amigo. Como um amigo fala. Como um amigo. Então, está na hora de a gente parar de ver nuvens e a gente começar a ver aquele que criou a nuvem. Aquele que criou tudo, aquele que criou o universo. A gente tem que parar de viver no natural para viver o sobrenatural. Você quer ter uma vida ordinária ou uma vida extraordinária? O que você quer viver? Os sonhos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que é grande, aquilo que é extraordinário, a gente só vive na presença de Deus. E quando a gente entra na presença de Deus, você pode ter certeza que o sobrenatural está se movendo lá de fora. Está se movendo lá fora, as coisas já estão fluindo, as coisas já estão acontecendo. Sabe, a gente tem que entender que quando nós entramos no nosso quarto, quando nós rasgamos o nosso coração diante da presença de Deus, por mais que a gente esteja num lugar pequeno ou num lugar fechado, e parece que tem um céu aberto ali naquele lugar, gente. Tem um céu aberto ali naquele lugar. Então, se você quer céus abertos sobre a sua vida, se você quer céus abertos sobre a sua família, entenda, você tem que entrar na tenda. Entre no quarto, fale com Deus. Entregue o seu coração.
E você pode ter certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida. E é isso que Deus está falando para a gente hoje. Pode entrar. Assim como Deus chamou Samuel, 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 Ele está chamando você pelo nome. Ele está te chamando, te convidando para você entrar. Agora, quem decide entrar somos nós. Quem decide entrar na presença de Deus somos nós. Mas eu acredito que a partir de hoje vai ser gerado em você uma fome, uma sede tão grande por Deus, que você vai sair daqui e o que você vai querer é se prostrar diante de Deus, é orar ao Senhor, é suplicar ao Senhor. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Nós vamos fazer isso e pode ter certeza que Deus, Ele vai se manifestar e Ele vai falar com você como falou com Moisés. Ele vai falar como alguém fala com um amigo. Deus, Ele vai falar face a face com você. Sabe, vamos ser como Josué. Olha no versículo 11 que a gente leu. Êxodo 33, versículo 11. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento, contudo, o jovem Yehoshua, bin Nun, Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Eu vou ler aqui. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. A gente tem que ser como Josué. Josué foi nada menos do que aquele que Deus escolheu para levar o povo de Deus e colocar o povo de Deus dentro da terra prometida. Ou seja, Deus tem terra prometida para aqueles que não se afastam da tenda, para aqueles que não se afastam da presença de Deus, para aqueles que não se afastam dele. E é por isso que o Salmo 84, no versículo 10, vai dizer: pois um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então não se afaste da presença de Deus, não se afaste da tenda, não se afaste da glória de Deus, porque é lá que o sobrenatural acontece, é lá onde você constrói uma intimidade com o seu Pai, é lá onde essa intimidade ela é construída. E existe uma grande diferença entre estar à porta da tenda e estar dentro da tenda. Quando a gente está à porta da tenda, a gente tem uma proximidade, mas quando a gente entra na tenda, a gente tem intimidade. Intimidade, é isso que Deus, Ele quer ter com a gente. Isso é desde o início. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver desde Adão, Deus sempre na viração do dia, ainda querer ter um encontro com Adão. Deus sempre está nos convidando para entrarmos na presença dEle. Todos os dias Deus sempre está falando, sempre está querendo ter um encontro com a gente. Agora, o que nós estamos fazendo com isso? Sabe, vamos entregar mais o nosso coração diante de Deus, vamos falar mais com Deus. Às vezes a gente gasta tempo com tantas coisas e a gente se esquece de Deus. Às vezes a gente passa o dia inteiro e a gente não fala com aquele que enviou o seu Filho no nosso lugar, para morrer em nosso lugar, para nos trazer uma nova vida, uma oportunidade de viver a eternidade juntamente com Ele. A gente tem que dar mais valor para o Pai, para o Deus que a gente tem. Sabe, você pode não ver o sobrenatural, mas você pode ter certeza que o sobrenatural está se movendo nesse lugar. Você pode ter certeza disso. E esses dias eu vi um vídeo e aquilo mexeu muito comigo. Quando eu vi aquele vídeo, eu chorei. E o vídeo dizia o seguinte: imagina você, conhecedor da palavra de Deus, você chega no céu, e você vai ver lá no céu,
grandes nomes bíblicos, grandes homens de Deus. E um daqueles homens que você vê é esse que a gente está falando, Moisés. E você vai lá, chega para Moisés e fala: Moisés, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria te perguntar uma coisa. Moisés, como foi para você? Como foi para você ver maná cair do céu? Moisés, como foi para você caminhar no deserto e ver aquela nuvem te protegendo do calor? Moisés, como foi para você abrir o mar com o cajado e o povo passar? Como foi para você viver todas essas coisas? E aí Moisés vira para você e ele te faz uma outra pergunta. E ele te pergunta: como foi para você talvez viver a vida inteira e não ter visto nada disso que eu vi? Nada disso que eu vivi. Talvez nenhum milagre grandioso assim como esses. E mesmo assim você está aqui. E mesmo assim você está aqui. Você nunca deixou de acreditar. Você acreditou sem nunca ter visto. Aquilo que eu vi me fez crer, mas você nunca viu e creu. Então a gente precisa entender que Deus, Ele é real. Deus, Ele está nesse lugar. E o convite que Ele está fazendo para nós nessa noite é: filho, entra. Entra na minha presença. Me busca, porque eu vou te revelar coisas grandiosas que eu tenho para você. Eu vou te mostrar tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Eu vou te mostrar aonde você vai chegar. E quando Ele te mostrar, não queira entender como vai acontecer, porque o meio a gente nunca vai saber, mas você pode ter certeza que se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. O importante é que o fim, a gente já sabe qual vai ser. O fim vai ser abundante. O fim vai ser de bênção, vai ser de honra. Amém? E quantos aqui nessa noite vão entrar na tenda, vão entrar na presença de Deus